e cuidadores no Distrito Federal. Pois é, Ney, quando a gente não conhece a nossa realidade, a gente não tem como propor políticas públicas. A gente não tem como falar sobre orçamento, a gente não tem como falar sobre capacitação, porque a gente não conhece. E isso daí, quando a gente fala de estudos e pesquisas, é para que a gente tenha subsídios suficientes para apresentar, quer seja dentro da questão dos legisladores, quer seja no Poder Executivo e até dentro do Poder Judiciário, na cobrança da efetivação de políticas. O Brasil é um dos países que tem políticas voltadas, escritas no papel, para o idoso, políticas na área da saúde, na área da assistência. Infelizmente, como acontece aqui no Distrito Federal, que nós temos a política distrital, que foi aprovada pela Câmara, mas não foi aprovada pelo Poder Executivo, é uma das moções de repúdio do que aconteceu ontem, que nós chamamos, ontem foram assim, são conferências livres, porque os enfermeiros fizeram suas conferências livres, os quilombolas fizeram as suas conferências livres, fisioterapeutas, vários segmentos. E ontem, coordenado pela o fórum, nós temos aqui no Distrito Federal o Fórum Distrital da Sociedade Civil em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e também o coletivo Filhas da Mãe, que integra várias e muitas cuidadoras, filhas, que têm suas mães com demência. E a temática é a saúde mental e o envelhecimento humano. Então, ontem nós tivemos no Centro Longevidade, que agradecemos a concessão o dia inteiro e durante toda a preparação desse evento, que fica no Edifício Providência, um encontro entre vários profissionais com a sua história e com o seu saber, grupos foi uma conferência livre, se chama também assim, um privilégio, parece que foi a terceira no DF, que aconteceu presencialmente e também online. E houve também a participação em que me encantou a efetivação do papel do cidadão idoso como protagonista dessa história. Aqui em Taguatinga nós temos também o Centro de Convivência, aqui em Taguatinga, já mando aqui meu abraço a Dona Lourdes e a Vicentina, que é uma guerreira nessas ações, estavam encantadamente, me deixou assim muito feliz dessa parte, vários idosos assistindo online uma conferência que estava acontecendo na Asa Sul. Então, isso tudo aconteceu ontem e essa questão da importância, que é uma das propostas, que a gente possa ter estudos sobre o que acontece, aonde acontece, de que forma acontece, quais são os dados estatísticos que nós temos sobre a questão da saúde mental e o processo de envelhecimento no DF. Quero te fazer uma pergunta, Luciana, que eu escutei ontem de uma pessoa fora, mas eu achei interessante eu te fazer essa pergunta. É referente à relação da política mesmo para os cuidadores. Sim, nós temos há muitos anos, mas tanto o cuidador profissional, mas o cuidador familiar, porque ele adoece ali no meio, né? E às vezes começam a ter duas pessoas ali que necessitam de cuidados. Então é cuidar de quem cuida, como tem no grupo Filhas da Mãe, não largar a mão nunca. Então acolher dentro. E já existe, começa também na questão até no que diz a questão do cuidador formal, né? O cuidador profissional, aquele cuidador. Já tem na Câmara Federal a proposta da questão de você ter como profissão, ter o piso salarial. Mas nós temos a nossa política de cuidados. E em especial daí grupos como esse, Filhas da Mãe, que cuidam de quem cuidam, né? Grupos solidários, o terceiro setor, a sociedade se organizando, mas essa sociedade grita e pede que dentro das políticas públicas se tenha também uma política de suporte para esse cuidador informal, para esse cuidador familiar. Porque na grande maioria
mais de 90% são mulheres, mas também nós temos os homens. Sim. E essas mulheres é o que eu vi um geriatra classificar de geração sanduíche. Ela cuida de uma mãe de 80, 90, ela está na sua faixa etária dos seus 50, 60, mas ela também cuida de filhos e netos. E quem cuida dela? E aí, muitas vezes, há um adoecimento simultâneo nesse processo. Ele começa um adoecimento psicológico, um isolamento, a sensação da impotência. E eu me lembro, eu mando um abraço ao Dr. Carlos Ramos Fratini, quando ele dizia assim, ele falava no ambulatório do idoso do Guará, Luciana, vamos acolher quem está chegando junto, porque... E aí tem sim, dentro das unidades públicas de saúde, os encontros para capacitação, os encontros para essa troca de informação, o encontro para a família saber que recursos ela pode contar, como dentro das demandas dessa nossa conferência livre vem aumentar o número de atenção domiciliar por parte dos núcleos regionais de atenção domiciliar, dos NRADs. Então, Ney, quando a gente fala sobre esse cuidar, é o Estado que muitas vezes tem que pensar, se eu tenho, e eu chamo e classifico isso como uma política pública para a família. Ótimo. A gente não Ótimo. tem uma política para a família, porque quem adoece é a família toda. Então você não vê, tem a criança, tem o adolescente, tem o adulto, tem o idoso, é a família. Então, que família é essa que hoje está em risco social? Que família é essa que vai no CRAS ou no CREAS à busca de uma vaga numa ILPI para acolher aquele idoso, não porque a família abandonou, mas é porque, antes de tudo, a família foi abandonada pela ausência de políticas públicas do próprio Estado. É fácil você, ouvinte, ou a mim, como profissional, ou muita gente, julgar. Ah, colocou no lar, colocou no abrigo e abandonou. Você sabe a rotina dessa mulher ou desse homem no cuidar? Você sabe se ela não mora num apartamento de terceiro andar e ela tinha que descer com aquela mãe, ela tinha que acolher aquela mãe? Mas ela também cuida de um neto, que às vezes é autista, tem uma síndrome de Down. Ela cuida de um filho que sofreu um acidente, que